quero te dizer que você vai sair do pasto para o palácio. Diga comigo, do pasto para o palácio. Diga mais uma vez, do pasto para o palácio. Então vá rapidamente aí, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. No versículo, a partir do versículo 1, nós vamos ler rapidamente esse capítulo, segundo Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo, por favor. E antes de nós lermos a palavra, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a semente da Tua palavra alcance o coração de cada pessoa que está nesse lugar, alcance o coração de cada pessoa que está me ouvindo pela internet ou me assistindo pela internet. E eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que a semente da Tua palavra produza frutos a 100 por 1, que a semente da Tua palavra gere transformação, gere arrependimento, gere mudança de mente, gere uma metanoia na vida de cada pessoa que receber essa palavra em seu coração. Nessa hora eu declaro os cenários espirituais e eu silencio toda a operação das trevas contra a sua vida nessa hora, tentando impedir que você receba a palavra. Eu declaro nessa hora, em acordo com os céus, que toda sonolência nessa hora, toda letargia, todo sono profundo, todo desânimo, se vá nessa hora, no poder do nome de Jesus, e o seu espírito é reavivado, é reacendido, o seu espírito recebe a palavra de Deus, e o impacto dessa palavra provoca uma transformação na sua mente, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Agora sim, segundo Samuel capítulo 9, no versículo 1, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: teu servo. E perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba respondeu o rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde ele está? E respondeu Ziba ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Versículo 5. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E respondeu ele: teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre, diga comigo, sempre comerás pão à minha mesa. E Mefibosete se inclinou e disse: mas quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-á a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim ele fará. E assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei.
aqui nós vemos uma história, e uma das histórias mais gentis, mais bondosas em toda a trajetória do rei Davi. Você já deve ter ouvido a história do rei Davi. Davi foi aquele que venceu o gigante Golias. Davi foi aquele que foi ungido. Ele foi rejeitado por todos os seus irmãos. Ele era um filho bastardo. E quando o Senhor falou ao profeta Samuel a respeito de Davi, disse para ele ir à casa de Jessé e ungir, porque dali sairia o rei de Israel, o rei que governaria segundo o coração de Deus. E o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, viu todos os seus filhos, e eram robustos, eram altos, eram bonitos, eram homens de guerra, eram homens prósperos, mas em nenhum deles Deus tinha dado a validação para que o profeta Samuel ungisse a Davi como rei. Até que o profeta Samuel perguntou a Jessé: e tem mais um filho? Você tem mais um filho? E ele falou: eu tenho um filho bastardo, ele está lá cuidando das ovelhas, ele não tem a herança porque ele é bastardo. E o profeta Samuel disse: então você vai trazer esse seu filho e eu quero conhecê-lo. E quando Davi acessou a casa do seu pai Jessé, diz a palavra do Senhor que o Senhor falou com o profeta Samuel e disse: agora você vai ungir a esse, porque esse eu escolhi para governar a nação. E Davi foi ungido ali na frente dos seus irmãos, na casa de seu pai, como rei de Israel. Mas ele não chegou ao trono imediatamente. Ele teve que enfrentar Golias. Ele teve que enfrentar até mesmo uma perseguição do próprio rei Saul, que era o rei que estava governando aquela nação. Ele teve que se esconder em cavernas. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele quase morreu. Ele passou por um tempo de humilhação, um tempo onde ele teve que se esconder até que ele pudesse chegar ao trono e pudesse governar. E nesse processo, nessa jornada, houve um amigo que Davi teve, que era filho do rei Saul e se chamava Jonathan. E a palavra de Deus diz que o coração de Davi se tornou um coração amigável com o coração de Jonathan. Eles eram tão amigos, eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo propósito. E esse foi um amigo que Davi teve de verdade na época que ele estava mais sofrendo, até mesmo porque Jonathan, como filho de Saul, ele deveria ser o rei de Israel, mas ele não teve inveja do seu amigo. Ele sabia que sobre Davi, o seu amigo, estava a posição de ser rei em Israel. E a palavra de Deus diz que houve uma batalha e Saul morreu. O rei Saul morreu na batalha contra os amalequitas. O rei Saul morreu. E diz que também Jonathan morreu. E Jonathan tinha um filho. E esse filho se chamava Mefibosete. Há dois Mefibosetes na palavra. Esse Mefibosete, que nós vamos ver a história dele hoje. E um outro Mefibosete em 2 Samuel capítulo 21. Filho de Rispa. Mas nós estamos falando desse Mefibosete, que era neto do rei Saul, que era filho do melhor amigo de Davi, chamado Jonathan. E quando Saul morreu na guerra contra os amalequitas, quando Jonathan morreu, diz que todos da casa de Saul começaram a fugir, e a ama que cuidava de Mefibosete, ela fugiu também para preservar a vida de Mefibosete, porque toda a casa do rei Saul estava sendo eliminada. Então essa ama de criação pegou Mefibosete e o escondeu, e enquanto ela estava fugindo, diz a palavra que ela caiu, e ela, ao cair junto com a criança, Mefibosete machucou as suas pernas e ficou aleijado. Por isso que aqui a palavra diz que havia um dos netos de Saul que era Mefibosete, e ele era aleijado. Eu contei tudo isso para você entender o contexto no qual Mefibosete apareceu. Ele tinha um destino real. Eu quero te dizer nessa manhã, o teu destino é a realeza.
Eu vou repetir: você foi chamado para governar, você foi chamado para a realeza. E essa história aqui é uma história bem específica, que mostra uma transição, mostra um período de transição, uma passagem entre você sair de um estado de sequidão, de esconderijo, para um estado de destino, de realeza, para o palácio. Por isso eu disse que hoje você vai sair do pasto para o palácio. O que tem no pasto? Alguém pode me ajudar? O que tem no pasto? Grama, capim. Que mais? Quais os animais ficam ali no pasto? Boi, vaca, jumento, ovelha, fica se alimentando no pasto, sim ou não? Eu quero te dizer que você não é um animal para ficar no pasto. Você é um filho do rei. O seu destino é um palácio. Se durante muito tempo você esteve no pasto, você esteve comendo capim, você esteve comendo grama, eu quero te dizer que o Pai preparou a mesa. Há uma mesa posta para você continuamente, perpetuamente. Há uma mesa posta. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, para lembrar o sacrifício de Jesus e para recordar que Ele preparou uma mesa para nós que somos seus filhos. Então o seu destino não é ser um animal que viva num pasto, que come capim, que vive das migalhas, que seja um miserável, que tenha escassez na sua vida. O seu destino é ser um filho de Deus. E se você é um filho do rei, você é um príncipe, e por direito o palácio é a tua casa. Por isso você vai sair hoje do pasto para o palácio. Agora, na amizade que Davi teve com Jonathan, o filho do rei Saul, ele fez um pacto com Jonathan. Nós não vamos entrar nisso, mas ele fez um pacto com o seu amigo, de que ele preservaria a vida do seu amigo, preservaria as gerações do seu amigo. Davi tinha uma aliança e tinha um pacto. E quando Davi estava aí, nessa passagem, Davi já tinha vencido as batalhas, ele estava governando como o rei de Israel, ele estava tendo vitória contra todos os seus inimigos, ele estava ocupando os territórios, e a palavra de Deus diz que Davi estava ali assentado no trono. E eu contei a história de Davi rapidamente, porque a gente acha que tem pessoas que quando elas estão assentadas no trono, elas não passaram nada na vida. Isso é uma mentira. Porque para Davi chegar no trono, ele teve que passar por um processo. Eu quero te dizer que o seu processo outorga o acesso ao trono. Eu vou repetir: o seu processo outorga, te dá acesso ao trono. Quantos querem crescer na vida? Quantos querem ter alguma realização em alguma área pessoal da sua vida? Quantos aqui querem prosperar? Levanta sua mão. Se você não levantar, você está sendo mentiroso. Porque todos nós queremos crescer na vida, queremos ter realização, queremos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, sim ou não? Mas você precisa passar por um processo, porque você precisa do processo para ter o acesso ao palácio, ao trono. E por isso eu falei um pouco e rapidamente do rei Davi, porque eu não queria que você entrasse nessa história e pensasse que Davi já estava ali sentado, não tinha nada acontecido com ele. Muito pelo contrário, ele tinha muitas cicatrizes em suas costas, ele tinha muita ferida cicatrizada no decorrer do seu caminho e da sua jornada. E olha, o coração de Davi era um coração que foi tratado, e ele chegou sentado no seu trono, governando, tendo vitória sobre os inimigos. A palavra de Deus diz que enquanto Davi reinava, havia prosperidade em extremo sobre toda a nação de Israel. De fato, todas as pessoas falam que o seu filho Salomão foi o homem mais rico de toda a terra, mas na verdade Salomão foi o herdeiro mais rico de toda a terra, porque quem construiu toda a riqueza foi o rei Davi, foi o seu pai Davi. Ele deixou toda a riqueza preparada para que Salomão pudesse construir o templo de Salomão, que foi um dos templos mais
maiores e mais caros de toda a época. Agora, Davi estava ali sentado em seu trono, e ele estava pensando, e ele libera uma pergunta. Ele fala: será que ainda resta alguém da casa de Saul para que eu trate essa pessoa com gentileza, para que eu trate essa pessoa com amor, para que eu trate essa pessoa com bondade? Porque eu fiz um pacto a Jonathan, que eu usaria de bondade com ele, com a geração dele. Será que ainda resta alguém da casa de Saul? E tinha um servo da casa de Saul chamado Ziba. Diga comigo, Ziba. Ziba era um servo da casa de Saul. Agora eu quero que você entenda algo. Quando havia guerra dentro daquele contexto cultural, se você estava em guerra contra o seu inimigo por um território, o vencedor daquela guerra pelo território, ele deveria eliminar toda a linhagem real do território conquistado. Então todos sabiam que todos da casa de Saul deveriam estar mortos. Por quê? Porque Davi havia conquistado o trono. Então não tinha chance da casa de Saul ter alguém, porque culturalmente, se você vencesse a guerra, você deveria eliminar a linhagem real do rei que era vencido. Quantos estão entendendo? Diga eu. E quando Davi fez essa pergunta, havia um servo, e o servo estava lá ouvindo, e ele sabia disso, e ele ficou com medo, porque ele era servo da casa de Saul, e ele sabia a respeito de Mefibosete. Mefibosete, ele tinha sido totalmente eliminado da linhagem real, porque Davi governava, mas Mefibosete não tinha morrido. Mefibosete estava escondido, e diz a palavra que Ziba, aí no versículo 2, Ziba disse, olha, no versículo 3, o rei disse: olha, você era servo da casa de Saul, você sabe me dizer se ainda resta alguma pessoa da linhagem de Saul para que eu possa usar de bondade? Eu quero te dizer algo: Deus vai tratar o seu coração a tal ponto que você vai exercer bondade contra os seus inimigos. Davi era um homem para ter ódio santo e justo contra a casa de Saul. Davi foi o homem mais perseguido pela linhagem de Saul e pelo próprio rei Saul. Mas o coração de Davi era um coração de acordo ao coração de Deus. E ele não quis combater mal com mal, olho com olho, dente por dente. Ele quis combater o mal com o bem. Deixa eu te falar, não exerça vingança pelas suas próprias mãos. Se você exerce vingança pelas suas próprias mãos, você está dizendo que Deus não é justo para exercer a vingança sobre a sua vida. Você está deixando Deus de lado. Deus é quem vai julgar os seus inimigos. Deus é quem vai vingar todos aqueles que se levantam contra o seu destino, contra o seu propósito. E eu não digo pessoas apenas, eu digo situações, aflições. Às vezes a gente quer vencer na força do nosso braço, mas quando você faz isso, você limita o poder de Deus na sua vida. E foi isso que aconteceu com Davi. Em nenhum momento Davi se levantou. Deixa eu te falar, teve um momento que Davi teve a oportunidade de matar a Saul. A espada chegou aqui, ó, no pescocinho de Saul, dentro de uma caverna. E naquele momento Deus deu a oportunidade de Davi: olha, você pode matar, ou você pode permitir que eu exerça juízo contra o seu inimigo. E sabe o que Davi fez? Davi, naquele momento, ele guardou a sua espada e ele saiu. Porque ele sabia que era muito mais seguro ter a presença de Deus com ele e alcançar o destino, do que ele manchar as suas próprias mãos e fazer justiça própria. Deixa eu te falar, Deus vai julgar a sua causa. Deus vai julgar a sua causa. Deus está se levantando para fazer justiça contra toda injustiça exercida na sua vida. Mas você precisa ter um coração diferenciado. Você não pode ter um coração vingativo. Você precisa ter um coração bondoso, um coração gentil. Davi poderia dizer: eu quero saber se
se tem mais alguém da casa de Saul aí, para eu poder eliminar de uma vez, porque senão eles vão querer roubar o meu trono, roubar o palácio. Mas Davi disse: eu quero saber, porque eu quero exercer bondade com a casa de Saul. Deixa eu te falar algo: os teus inimigos, seja ele morte, depressão, angústia, pânico, dívidas, eu não sei quais são os seus inimigos, eles não vêm para te destruir, eles vêm para te promover. Se não houvesse um Saul na vida de Davi, Davi não conseguiria ter acesso ao palácio e não estaria governando nesse momento. Então exerça a gentileza, exerça a bondade. E Davi, conforme eu falei, ele não tinha nenhum compromisso com a casa de Saul, porque culturalmente todo rei que era vencido, ele deveria ter a sua linhagem exterminada. Então não era um compromisso que Davi tinha, mas Davi tinha feito uma aliança. Diga comigo, aliança. Um pacto com Jonathan, de que preservaria as suas gerações, de que seria bondoso com as suas gerações. Deixa eu te falar algo: quando você entrega o seu coração a Deus, Deus faz uma aliança com você. Eu quero te dizer que Deus tem uma aliança com você. Deus tem um pacto com você. E o pacto dele é irrevogável. O pacto dele é irrevogável. Ele tem uma aliança com você. Você pode quebrar a aliança que ele tem com você, mas ele nunca quebra a aliança que ele tem com você. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E Davi disse: será que não tem ninguém? Será que não há uma pessoa para eu exercer a bondade de Deus para com a vida dela? Porque Deus tem me abençoado muito e eu quero exercer uma bondade, eu quero exercer gentileza para com essa pessoa. Mesmo Davi tendo sido sentenciado por Saul em relação a ele ceifar totalmente a vida de Davi, Davi quis exercer bondade para com as gerações de Saul. E Ziba, com medo de que Davi pegasse Mefibosete e matasse Mefibosete, Ziba chegou para Davi com medo e falou: olha, eu servi a casa de Saul, e tem uma pessoa que é da casa de Saul, é o filho de Jonathan, e o nome dele é Mefibosete. Mas deixa eu te falar, ele é aleijado de ambos os pés. Ele não anda, ele não caminha, ele não tem um destino a seguir, ele está paralisado. Quantas vezes você se encontra em etapas da sua vida que você está assim, paralisado, paralítico, aleijado, não consegue tomar uma decisão, não consegue caminhar, não consegue dar um passo? Você foi destinado à realeza e você está ouvindo isso e você fala: poxa, eu sou filho de Deus, eu fui destinado à realeza, eu sou filho do rei, sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, conforme a sua palavra diz. Mas eu estou paralisado, eu estou aleijado. Eu sou filho do rei, mas eu não moro no palácio. Eu sou filho do rei, mas eu estou escondido. E Ziba disse: olha, não mexe com ele, porque ele já não presta, ele é um imprestável para a sociedade. Deixa ele para lá. E nesse momento Davi perguntou: onde está? No versículo 4 Davi pergunta: onde ele está? Hoje o Senhor está te perguntando algo: onde você está? Qual é o lugar que você está hoje? E eu não estou falando de um lugar físico, que é a nossa casa, Action Church. Eu estou te perguntando no lugar onde a sua alma está nesse momento. Onde você está? Onde a sua mente está nesse momento? Onde a sua alma está? Onde o seu coração está? Onde as suas emoções estão nesse momento? Davi disse: onde está ele? E Ziba respondeu no versículo 4: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Eu quero te dizer algo: Mefibosete significa vergonha. Agora olha que vergonha isso. Um filho de um rei, um neto de um rei da linhagem real, tinha um nome de vergonha. Ele era um nobre. O sangue dele era um sangue azul. Mas ele estava na casa de Maquir. Diga comigo, Maquir.
E Maqui era um mendigo que morava em Lodebar. O filho de um rei que era paralítico, que precisava de ajuda para alcançar um lugar de destino. Um filho de um rei que estava totalmente esquecido pela sociedade. Saiu do palácio onde era o seu destino e foi morar na casa de Maqui, o mendigo de Lodebar. Muitas vezes há áreas da nossa vida que estão paralisadas, estancadas, que estão completamente neutralizadas, emoções totalmente enrijecidas por tanta pancada que nós recebemos na nossa vida. E nós estamos ali, escondidos, saímos da dimensão onde Deus destinou para nós e fomos em direção a Lodebar, em direção a uma casa de mendigo e não a casa de destino. Eu quero dizer que Deus não tem uma casa de mendigo para você. Deus tem uma casa de destino para a sua vida. Deus não tem o pior para você. Deus sempre pensou e pensa o melhor para a sua vida. Mefibosete, a vergonha, a humilhação, era de uma linhagem nobre. E Davi disse: onde ele está? Hoje Deus está procurando essas áreas que você tem escondido lá na casa do mendigo, nessas dimensões espirituais escuras, lá em Lodebar. Hoje Deus está procurando, o Espírito Santo está procurando e está dizendo: onde você está? Onde você está escondido? Onde você paralisou? Onde você ficou estancado? Onde você paralisou e ficou neutralizado na sua escassez? Onde você está? Davi queria saber a posição que Mefibosete se encontrava. O primeiro passo para a cura nas nossas vidas é nós identificarmos a posição no qual nós nos encontramos. Você precisa hoje reconhecer qual é a posição que você se encontra. Mefibosete, vergonha, estava na casa de Maqui, o mendigo de Lodebar. Maqui era um mendigo. Mefibosete não foi apenas para um outro território. Mefibosete foi para Lodebar e você vai entender o que significa Lodebar. Mas ele não parou em Lodebar e ficou na casa ali das melhores pessoas de Lodebar. Ele ficou na escória de Lodebar, tendo um sangue azul, um sangue real, fluindo na sua veia. Deus te chamou, Deus te escolheu. O sangue dele flui nas suas veias. Hoje você vai sair dessa posição que você está se encontrando, dessa casa de escassez, de miséria, dessa casa de pobreza extrema, dessa casa de mendicância, para acessar o que é seu por direito como filho de Deus. Veja a situação de Lodebar, era uma situação catastrófica, era uma situação terrível. Ele não tinha mais destino. Ele que era da linhagem nobre, que deveria ter sido um rei, ele não sabia mais o que iria acontecer da vida dele. O único que ele sabia é que ele estava destinado a viver em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Lodebar significa pasto. Lodebar é o lugar do pasto. Por isso eu disse no início que hoje você vai sair do pasto para o palácio. Hoje você vai sair de Lodebar para acessar os palácios que o rei preparou para a sua vida. Lodebar é um lugar de pasto. Lodebar significa sem comunicação. Mefibosete, a vergonha, estava num lugar, num pasto,
num lugar vazio, num lugar abandonado, num lugar onde ele não tinha comunicação. Lodebar é um lugar onde não há operação sobrenatural de Deus. Lodebar é um lugar onde você fica quando você é humilhado, quando você é injustiçado, quando você é envergonhado. Lodebar é um lugar de dor extrema. Lodebar é um lugar escuro. Lodebar é um lugar sem propósito, porque Mefibosete não tinha propósito na vida. Lodebar é um lugar de dor e escuridão extrema. Lodebar é um lugar sem comunicação, é o lugar do silêncio, é o lugar onde você quer gritar, mas não pode gritar, não pode se expressar. Quantas vezes você quis gritar dentro do seu quarto e você foi impedido de se expressar, de gritar? Quantas vezes você foi injustiçado em áreas da sua vida e você foi impedido, bloqueado de se expressar? Lodebar. Muitos de nós nos encontramos em etapas da nossa vida em Lodebar, o lugar do silêncio, o lugar onde não há movimento, o lugar onde tudo está paralisado, o lugar onde você quer mostrar a sua dor, mas você não pode mostrar. O neto do rei estava vivendo como se fosse numa periferia. O neto do rei estava sendo a escória da sociedade. Lodebar é um lugar vazio, de vazio existencial. Quantas vezes você já se sentiu assim? Um vazio existencial. Eu não sei por que eu vim ao mundo. Para quê? O que vai acontecer da minha vida? Eu não sei para onde vou. Não sei onde que eu tô. Oncovô, oncotô. Como é que é mesmo os mineiros? Onde tô, oncovô, oncotô. Não sabem. Estão em Lodebar. Lodebar é o lugar do silêncio. Lodebar é o lugar do passado. Porque Mefibosete era aleijado de ambas as pernas, então ele não podia acessar o seu futuro. Ele ficou preso no seu passado. Ele ficou preso no dia que ele caiu, quando era bebê da ama, quando estava fugindo da morte. Mefibosete ficou preso no passado, ele não podia caminhar. E ele foi parar em Lodebar, o lugar do foi. Esse aí já era. Você já ouviu essa expressão? Esse aí não tem jeito não, esse aí já era. Esse aí nunca vai mudar. Esse aí não tem jeito na sua vida. Essa pessoa está em Lodebar. Lodebar é o lugar do silêncio, é o lugar onde você é calado, onde você é amordaçado, onde você não pode expressar, é o lugar onde você foi ferido, é o lugar onde você vive as suas feridas e não há ninguém que possa poder cicatrizá-las. Lodebar é o pasto, é a terra sequíssima. Lodebar é a terra estéril, a terra cansada, a terra de extrema escassez. Lodebar, o lugar do pasto. E Mefibosete não foi apenas para esse lugar, ele foi para um lugar ainda mais profundo, uma dimensão ainda mais profunda, que era a casa de Maquir, o mendigo. Ou seja, Mefibosete, foi largado. Mefibosete foi abandonado. Mefibosete foi deixado de lado. Quantas vezes você foi abandonado no seu local de trabalho? Quantas vezes você foi deixado de lado pela sua família? Quantas vezes as suas ideias, os seus planos, os seus projetos não foram reconhecidos? E isso causou uma ferida em você e você foi parar aonde? Em Lodebar. Porque Lodebar é o lugar onde você permanece largado. Você é deixado de lado. É o lugar onde você é largado e você não consegue acessar o seu futuro. E é o lugar onde você abandona o seu futuro. Porque Mefibosete ali, na casa de Maquir, em Lodebar, ele não tinha mais o desejo e nem o sonho de alcançar o palácio real. Ali em Lodebar, Mefibosete sabia que o seu destino era viver a escassez e a esterilidade do seu desespero. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando na sua área financeira, nos seus relacionamentos, com o seu cônjuge, na sua área emocional, aqui nos seus pensamentos. Mas eu tenho certeza
que Deus me trouxe aqui hoje para falar algo para você. Seu lugar não é Lodebar. Seu lugar não é Lodebar. Hoje você vai sair desse lugar escuro, desse lugar de dor, desse lugar de afronta, desse lugar de ofensa, desse lugar de humilhação, de injustiça. Hoje você vai sair desse lugar de esterilidade, de desespero. Hoje você vai sair desse lugar de pânico. Hoje você vai deixar de ser largado. Hoje você vai ser encontrado, porque há uma voz que está ecoando no céu e está dizendo: onde você está? Há uma voz do Pai nos cenários espirituais e está te procurando, e está dizendo: onde você está? Porque eu quero te encontrar. Hoje você vai ser encontrado, hoje você vai ser resgatado, hoje você vai sair de Lodebar e vai voltar para o palácio. Hoje você vai sair do calado, do mudo, para expressar, para contar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Hoje você vai sair do lugar de escassez para encontrar a bondade do Rei. É hoje que você vai receber a bondade do Rei, a gentileza, o amor, a amabilidade do Rei para com a sua vida. Hoje o Rei libera nos cenários espirituais para você e diz: onde você está? Onde você está? Onde o seu coração está? Onde a sua mente está? Eu quero mostrar o meu amor para você. Eu quero mostrar a minha bondade. Eu quero te tirar desse lugar. Eu quero te encontrar. Eu quero fazer você sentar na minha mesa. Lodebar. Lodebar. Hoje é um dia de rompimento. Hoje é um dia que você vai sair. Hoje é um dia que você vai ser levado para a casa do Rei. Mefibosete estava em Lodebar, mas Lodebar não era a casa de Mefibosete. A casa de Mefibosete era o palácio real. E Davi estava no palácio que tinha sido destinado para Mefibosete. E no versículo 5 diz que Davi, o rei Davi, mandou Mefibosete vir, mandou trazer Mefibosete desse lugar, da casa de Maquir, da casa do mendigo. E ele diz: você vai lá, Ziba, e você vai resgatar Mefibosete. É hoje que Deus vai te resgatar. Eu declaro que hoje o Senhor libera decreto aos seus anjos para te resgatar nesse lugar escuro, para trazer o resgate do seu coração, para trazer o resgate da sua alma, partes da sua alma que havia sido fragmentado. Nessa hora, anjos da parte do Senhor estão resgatando a sua vida emocional, estão resgatando o seu casamento, estão resgatando a sua vida mental, estão resgatando a sua saúde, estão resgatando as suas finanças. Hoje é o dia de recuperação, hoje é o dia de resgate. E talvez você tenha se perguntado: mas eu estou aqui sem pernas, aleijado, paralítico, eu não consigo andar, eu não tenho pés para andar. E quem te disse que Davi falou para Mefibosete vir andando? Davi enviou Ziba para resgatar. O Senhor enviou a sua palavra e o curou e o livrou do que era mortal. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, para eles executarem a sua palavra.
Eu quero te dizer que mesmo que você não consiga sair do seu passado, desse lugar escuro, dessa caverna que te prendeu, mesmo que você não consiga sair da casa de Maqui, da casa da pobreza, da casa da escassez, é hoje que os anjos estão indo em sua direção para te resgatar. É aí agora que eles estão resgatando a sua vida. É nesse exato momento que eu vejo anjos do Senhor indo em direção a esse lugar tenebroso, escuro, ao seu passado, aonde você estava na sua infância, e te resgatando. Lodebar não é o seu lugar. Diga bem forte: Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é um lugar de príncipe. Lodebar é um lugar de mendigo. Maqui era um mendigo e estava em Lodebar. Mefibosete era um príncipe e estava no lugar errado. Eu quero te dizer que o Senhor vai te tirar dos lugares errados nesse tempo, porque talvez você esteja em lugares errados e o Senhor vai te tirar de dimensões espirituais erradas, de lugares que você foi posicionado de forma errada, e o Senhor vai te resgatar para o palácio. O teu destino não é a casa de Maqui. O teu destino não é ser mendigo. O teu destino é ser um príncipe e ser um herdeiro das promessas de Deus para a sua vida. A primeira coisa que Davi faz foi: você vai lá, Ziba, e você vai resgatar a Lodebar da casa de Maqui, porque aquele lugar não é de Mefibosete. Eu quero te dizer que essa dimensão espiritual que te bloqueava, que te prendia, que te limitava, que estava aí te massacrando, te humilhando, te envergonhando, não é seu lugar. Na autoridade apostólica eu declaro que os anjos da parte do Senhor são enviados para te resgatar desse lugar de bloqueio espiritual, mental, emocional, financeiro, familiar, bloqueio na sua saúde, e você sai da casa de Maqui, do lugar de mendicância, do lugar de escassez, do lugar de pobreza extrema, do vazio, do lugar onde nada frutifica, do lugar de esterilidade, e começa a acessar o palácio do rei. Para você acessar o palácio do rei, você precisa sair de Lodebar. Por isso que eu quero, aí onde você está, pode ficar de pé. Aí onde você está, você vai dar um passo à frente, porque você vai sair dessa dimensão. Quando eu disser até 3, você vai sair dessa dimensão. Na verdade, você vai ser resgatado. Então levante as suas mãos nessa hora. Não olhe para mim. Levante as suas mãos e sinta aí que há um anjo da parte do Senhor bem do seu lado direito. Nessa hora, eu posso ver, ele está bem do seu lado direito. É um anjo forte, valente, poderoso. Esse anjo, eu posso ver, ele tem um escudo real. É um escudo dourado, e ele está do seu lado direito, e ele vai pegar a sua mão nessa hora, e ele vai te tirar de Lodebar. Ele vai trazer o sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu digo que todas as amarras, as cordas, as sequelas, aquilo que te prendia ao seu passado, aquilo que trazia vergonha, humilhação, aquilo que te paralisava, aquilo que foi abortado na sua vida, os sonhos que foram frustrados e que te posicionaram em Lodebar, e nessa hora, em nome de Jesus, eu digo que ao som do decreto do Pai, desde os cenários espirituais, venha a ser liberado, dar ordem aos anjos ao seu respeito, para te resgatar, para te libertar, para te livrar, para fazer você sair do lugar de pobreza, escassez. Você vai sair agora da casa de Maqui, e você vai ser trasladado. Você vai ser trasladado de Maqui para a casa do rei,
em nome de Jesus, em acordo com os céus, eu digo que nessa hora, ao contar até 3, o seu passo à frente irá afirmar a sua liberdade espiritual, emocional, financeira, familiar, na sua vida profissional. Agora, 1, 2, 3, saia da casa de Maqui. Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seu destino é o palácio! Oh! 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 Fica com a mão pra cima. A segunda coisa que Davi fez foi, no versículo, fica aí, não precisa nem ler, acompanha só nos telões. No versículo 6, diz: vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele respondeu: teu servo. E no versículo 7, Davi disse: não temas, pois de certo usarei bondade contigo por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. A primeira coisa que o rei Davi fez, e a primeira coisa que o rei Jesus fez na sua vida hoje, foi te tirar da casa de Maqui, da casa do mendigo, para o palácio do rei. Anjos te tiraram desse lugar. Diga: eu não pertenço a Lodebar. Ah, eu acho que você pode dizer com maior convicção: eu não pertenço a Lodebar. Eu pertenço ao palácio. Eu não sou mendigo. Eu sou filho do rei. Quando Mefibosete acessou a sua casa, porque aquela casa real era de Mefibosete por direito de herança. O diabo quis roubar a sua herança. Eu quero te dizer que hoje você vai ser restituído da sua herança. O que era seu por direito, você vai receber restituição. Segunda coisa que Davi fez foi: Mefibosete. Chamou a Mefibosete. Mefibosete disse: sim, é o teu servo. Ele disse: Mefibosete, a partir de hoje eu vou mostrar a minha bondade, a minha gentileza para com a sua vida, e eu vou restituir todas as terras do seu pai Saul. Eu vou te dar a sua herança. Levante as suas mãos agora como se você estivesse recebendo, porque é hoje que o Senhor vai manifestar a sua graça, a sua bondade, a sua gentileza, a sua amabilidade, o seu amor, o seu favor para conosco. E agora eu declaro em nome de Jesus que você receba a manifestação da bondade de Deus, da gentileza de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Graça é algo que nós recebemos mesmo que nós não merecemos. Mefibosete não merecia, porque ele havia sido rejeitado. A casa de Saul havia sido rejeitada pelo pai, pelo Senhor. Mas Davi intercedeu profeticamente. Davi fez uma aliança, um pacto. Talvez você diga: eu não sou merecedor. Eu quero te dizer que toda crença de não merecimento saia da sua vida nessa hora. Porque Mefibosete disse: mas Senhor, como que o Senhor vai fazer isso comigo, sendo tu rei, e eu um cão, um cachorro de Lodebar? Você não é um cachorro de Lodebar. Você não é um cão de Lodebar. Você é filho do rei. Eu digo que nessa hora a primeira coisa que Deus vai restituir na sua vida nesse tempo é a sua identidade.
a sua identidade começa a ser restituída. A sua identidade de filho e filha de Deus começa a ser restituída nessa hora. Você recebe graça, você recebe favor, você recebe amor. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Você não é cão, você é filho. Sua crença de não merecimento, ela é anulada nessa hora pela palavra do Senhor, porque você, como filho, é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Por isso eu declaro que, como filho, filha de Deus, como príncipe, princesa do reino, como governante do reino, como uma pessoa que tem direito a viver todas as promessas de Deus, você é restituído em todas as áreas que o diabo te roubou. Você nessa hora recebe restituição, restituição da alegria, restituição dos seus sonhos. Eu profetizo que você vai começar a sonhar novamente, a ter ideias, sonhos, projetos. Ei, restituição dos seus objetivos, restituição nessa hora da paz, restituição do seu propósito de vida, da sua missão de vida, restituição da sua família. Se você achava que a sua família estava sendo destruída, estava sendo avassalada pelas trevas, hoje é um dia de restituição. E você vai receber restituição financeira também. Restituição financeira. Você, assim como eu, receberemos restituição financeira de tudo aquilo que o diabo nos roubou nesses últimos anos. Davi disse: eu vou te restituir. E a terceira coisa que Davi fez, falou: eu não vou apenas te restituir. Levanta suas mãos, não fica cansado. Quando você está em espírito, você não fica cansado. Davi disse a terceira coisa: eu não apenas vou restituir a sua herança, o que é seu por direito, você vai receber, mas também você vai comer pão à minha mesa. Mefibosete, na casa de Maqui, na casa do mendigo, ele estava comendo as migalhas do mendigo. Ele estava comendo as sobras, o resto, aquilo que animais comiam. E Davi falou: olha, você não vai ser só restituído, você vai começar a comer comida real. Você vai comer pão na minha mesa continuamente. Hoje o Senhor não está apenas enviando os seus anjos. Ele não enviou os seus anjos apenas para te libertar de Lodebar e te inserir no palácio. O Senhor não quer que você fique perdido no palácio, em qual recâmara você tem que encontrar. O Senhor quer te posicionar. Davi não apenas restituiu o que Mefibosete tinha perdido, Davi trouxe posicionamento real a Mefibosete. Davi disse: você não vai ficar aqui no palácio onde os copeiros ficam. Você não vai ficar no palácio onde os cozinheiros ficam. Você não vai ficar no palácio onde os eunucos ficam. Você vai ficar no palácio sentado à mesa real, comendo comida real, comendo pão real. Você vai sentar, Mefibosete, do meu lado. Por isso que Efésios diz que nós, filhos de Deus, estamos assentados juntamente com Cristo nos cenários espirituais. Quando você é filho resgatado, você não se torna um eunuco do palácio. Você não se torna um copeiro do palácio. Você não se torna um amo no palácio. Você não se torna nem um soldado do palácio. E nem um chefe do exército do palácio.
Porque você é filho, você é filha. Coloca a mão no seu peito e diga: eu sou filho. Eu sou filho. E o seu posicionamento como filho é de estar sentado à mesa do rei. Porque a sua identidade resgatada revela o seu valor. Quando você entende a sua identidade de filho, você sabe que você precisa ser reconhecido e valorizado como filho. Então você hoje, aí onde você está, com seus olhos fechados, eu declaro que nesse momento o Senhor te posiciona e você começa a assentar à mesa do rei. Mas talvez você me pergunte: mas apóstola, eu sou filho, eu sou filha, eu saí de Lodebar, eu recebi a minha restituição, mas eu ainda sou aleijado, eu ainda não tenho as minhas pernas, eu ainda sou fragmentado na minha alma. Mas quando você se assenta, quando você é valorizado, quando você recebe aquilo que você merece como direito de filho e filha, eu quero te dizer que quando você se assenta na mesa do rei, as toalhas da mesa do rei vão cobrir as suas fraturas emocionais. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando você se assentar à mesa do rei, agora, o Pai vai cobrir as suas feridas emocionais, cobrir as suas fraturas emocionais, cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez, cobrir a sua humilhação, a vergonha que você passou. Porque você vai estar ali sentado à mesa do rei. E quando você está sentado à mesa do rei, comendo pão real, se alimentando do pão real, ninguém vai olhar para as tuas feridas emocionais. Apenas vão visualizar a graça de Deus na sua vida. E é isso que Deus vai fazer com você e comigo hoje. Porque as pessoas não precisam olhar para a sua dor, ou para as suas fragmentações, ou para a sua ferida emocional, ou para o passado vergonhoso que você enfrentou. O que as pessoas precisam ver é que você recebeu a graça, recebeu a bondade, recebeu a gentileza, recebeu o amor de Deus, que te pegou do lugar mais sujo e te colocou sentado ao lado dele na mesa do rei. E cada vez que você comer o pão real, cada vez que você celebrar a ceia do Senhor a partir de hoje e comer o pão real, lembre-se que foi por esse pão que você recebeu o direito de assentar na mesa do rei, independente da circunstância que você atravessou na sua vida. Porque Deus te chamou para você se alimentar. Deus hoje te enche com a tua graça. Graça não é algo que você merece, porque você não merece. Eu não mereço, mas porque Ele quis liberar uma voz nos céus para você e para mim nessa manhã e dizer: onde vocês estão? Eu quero liberar a minha graça, o meu amor, o meu favor. Eu quero liberar a minha restituição. Eu quero liberar a multiplicação. Eu quero liberar a cura. Eu quero liberar a salvação. Eu quero esconder a sua vergonha. Eu quero esconder a sua humilhação. Eu quero derramar a toalha da minha graça. Eu quero estender a toalha da minha graça. Eu quero fazer com que você se aceite à minha mesa.
glória. E pare de comer resto, pare de comer migalha e se alimente do pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Receba, receba aí onde você está, porque Ele está te curando nessa hora, Ele está te tocando, Ele está te curando, Ele está te salvando, Ele está te libertando, Ele está escondendo a sua vergonha, Ele está escondendo a injustiça, a humilhação que você enfrentou. A toalha da graça dele se estende sobre você nessa manhã. E você é favorecido. Você é agraciado. Você recebe o seu milagre. A sua identidade é restaurada. Você deixa de ser escravo para ser filho. Jesus, recebemos a tua graça nessa manhã, recebemos a tua bondade. Por isso que Ele diz: a minha misericórdia se renova a cada manhã. É a cada manhã que Ele estende a toalha da mesa real e faz você assentar na presença dos poderosos. Oh, aleluia, aleluia. Esse é o seu destino, esse é o seu destino. A pergunta que eu tenho para fazer a você é: o que você vai extrair da mesa hoje? O que você vai tirar da mesa hoje? O que você vai se alimentar da mesa hoje? Porque há pão, há vinho, há trigo, há mosto, há azeite, há unção. O que você quer receber hoje da mesa do Senhor? Diga aí para o Pai o que você quer comer. Diga para Ele: a presença dEle está neste lugar. E diz a palavra que a destra do Senhor, na destra do Senhor, há delícias. Então se experimente, saboreie, se nutra. Eu vejo espiritualmente que muitos estavam desnutridos. Você estava comendo muito fast food espiritual, muita baboseira. Você estava comendo comida de porcos. Você estava se alimentando com o resto daquilo que os outros estavam vivendo. Deus não te chamou para isso. Há uma mesa para você nessa manhã. O que você quer comer? Pão para a sua liberdade, vinho para a sua alegria, azeite para ser renovado na sua unção. Está preparado para você? Receba, receba. Não sou eu que vou te entregar, é Ele que está te entregando. Então receba. Veja aí: há delícias na destra do Pai, há delícias na destra do Pai, há multiplicação na mesa do Pai. Você que estava suscetível à escassez, contando o dinheiro mensalmente para tentar sobreviver. Ei, Mefibosete estava sobrevivendo, e quando ele se assentou à mesa real, ele deixou de ser um sobrevivente para ser um herdeiro. Eu quero te dizer que o tempo de sobrevivência acabou na sua vida. Você vai deixar de sobreviver. Você vai começar a frutificar, a multiplicar, a viver a fartura, a abundância. Porque a mesa do Senhor é sempre farta. A mesa do Senhor nunca falta nada, nunca é escassa. É sempre abundante de alimento. Porque Ele é um Deus de abundância. E Ele nos dá mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Obrigada, Pai.
Obrigada, Pai. Obrigada porque a tua cura está fluindo nesse lugar. Obrigada porque na tua mesa há cura. Na tua mesa há destino, há livros. Na tua mesa há recursos determinados. Na tua mesa há alegria. Na tua mesa há paz, há paciência. Na tua mesa há destino. Na tua mesa, Pai, nós podemos nos alimentar das delícias da tua palavra. Podemos ser curados na tua mesa, podemos ser resgatados, podemos receber a revelação da nossa identidade. Na tua mesa podemos nos assentar e sermos posicionados, sermos reconhecidos. Na tua mesa recebemos a honra. Na tua mesa recebemos sabedoria das tuas palavras. Na tua mesa nosso caráter é forjado. Na tua mesa, na tua mesa nós não somos esquecidos. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua bondade.